Durante décadas, o nome de Julia Roberts tem sido muito mais do que o de uma simples estrela. Ela tem sido a encarnação viva da chama de Hollywood, a eterna mulher bonita, com um sorriso radiante e uma graça inigualável que redefiniu o que significava ser a namoradinha da América. Ela não é apenas a rainha indiscutível das comédias românticas, mas o coração de uma geração inteira. Uma presença luminosa, onde cada olhar irradia calor e cada risada se torna uma memória indelével em nossa memória coletiva. No entanto, por trás desse brilho dourado, existem rachaduras profundas demais para serem ignoradas. Cada sorriso brilhante esconde uma ferida. Cada passo elegante é dado sobre os cacos de vidro de uma dor privada. Escondida atrás das luzes ofuscantes e do glamour, encontra-se uma mulher que carrega tristezas que o tempo, por mais que avance, não foi capaz de curar. Hoje, aos 57 anos, a tempestade da vida continua agarrada a ela. Uma dor fria e persistente que ameaça destruir a paz que ela passou a vida inteira construindo. Se Julia Roberts alguma vez fez você rir, chorar ou voltar a acreditar no amor, que o seu curtir seja um tributo a esta mulher extraordinária, aquela criança frágil que, por trás do sorriso mais brilhante do mundo, cresceu nas sombras do desamor, onde o calor do afeto era fugaz e cada canto de sua casa ressoava com o silêncio, o medo e uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Julia Fiona Roberts nasceu em 28 de outubro de 1967 em Esmirna, Geórgia, em uma família que, à primeira vista, parecia abençoada pela arte e pela coragem. Seus pais, Walter Grady Roberts e Betty Lou Bredemus, eram atores que desafiaram os preconceitos do Sul segregado ao abrir uma das primeiras escolas de atuação que acolhia tanto crianças negras quanto brancas. Um ato de igualdade corajoso que lhes rendeu a admiração de figuras como Martin Luther King Jr. e Coretta Scott King, que, em um gesto de profunda gratidão, pagaram discretamente a conta do hospital quando Julia veio ao mundo. Mas a coragem pública não pôde proteger a família das tempestades que se formavam dentro de suas próprias paredes. O dinheiro era escasso. A família vivia com modéstia, e o estresse financeiro pesava muito sobre o casamento de Walter e Betty Lou. Em 1971, quando Julia tinha apenas 4 anos, a união desmoronou completamente. Para a pequena de olhos castanhos e profundos, o sonho de um lar seguro e cheio de amor se despedaçou da noite para o dia. Com o divórcio, veio uma ferida que a atingiria profundamente. Seu pai, a âncora gentil de sua jovem vida, se mudou. E embora sua devoção por ela nunca tenha diminuído, a ausência dele deixou um vazio que nada poderia preencher. Pouco depois, Betty Lou se casou novamente com um homem chamado Michael Motes. E a atmosfera do lar de Julia passou de frágil para volátil. O que deveria ter sido um novo começo se tornou um capítulo mais sombrio. Vozes alteradas e portas batendo substituíram a tranquilidade. Os momentos de calor se tornaram fugazes. Vizinhos se lembrariam mais tarde de que a polícia foi chamada à casa em mais de uma ocasião, e Julia, junto com seus irmãos mais velhos, Eric e Lisa, aprenderam a andar na ponta dos pés durante a infância, como se estivessem sobre estilhaços de vidro, sem saber quando viria a próxima explosão. A estabilidade era uma estranha. A família se mudava de um lugar para outro, desenraizada cada vez que a tensão ou as dificuldades forçavam uma mudança, deixando Julia sem a sensação de ter um chão firme sob os pés. A tensão também se manifestava na pequena voz da menina. Quando criança, ela lutava contra uma gagueira. Cada palavra ficava presa em sua garganta, como se estivesse acorrentada pelo medo que a cercava. Suas professoras notavam a garota quieta que evitava falar, que parecia encolher sob o peso de sentimentos não expressos. Foi somente mais tarde, com a ajuda da terapia da fala e finalmente a prática da atuação, que ela começou a recuperar sua voz. Uma prova mesmo naquela época
de uma resiliência que estava sendo forjada silenciosamente sob a dor. Em 1976, uma nova meia-irmã, Nancy, nasceu no mesmo lar frágil. Mas a chegada dela apenas ressaltou o quão fraturada e sobrecarregada a família havia se tornado. As crianças Roberts não cresceram sob o brilho dos sonhos de Hollywood, mas sob a tensão silenciosa da luta financeira, da instabilidade e da dor de promessas quebradas. Para Julia, a casa que deveria ter sido seu santuário, muitas vezes parecia um palco onde o medo e a incerteza ressoavam mais alto do que a risada. E a menina frágil que um dia deslumbraria o mundo aprendeu muito cedo a carregar o desamor em silêncio. A menina que deveria ter sido despreocupada, em vez disso, tornou-se menor e mais quieta, como se estivesse se retirando para o seu próprio mundo. Suas professoras notavam suas ausências, seu silêncio e a gagueira que se agarrava à sua garganta como uma pedra pesada demais para levantar. Mas nada, absolutamente nada, a preparou para a ferida mais cruel de todas. Em 1977, quando Julia tinha apenas 10 anos, seu pai, Walter, a única pessoa que lhe havia dado amor incondicional e uma segurança gentil, foi tirado dela pelo câncer de garganta. Ele havia mantido a doença em segredo, escolhendo proteger sua pequena da dor, e então se foi em um instante. Para Julia, foi uma reviravolta do destino devastadora e verdadeiramente dilacerante. Como se o único refúgio em seu mundo frágil tivesse sido tirado para sempre, ela mergulhou no silêncio, incapaz de invocar sua voz em uma vida onde sua âncora já não existia. A casa modesta ficou mais fria, mais vazia. Cada rangido das tábuas do chão parecia ecoar a ausência dele. Cada canto era uma lembrança do amor perdido cedo demais. E, no entanto, em seu último ato de devoção, Walter lhe deixou um presente esculpido com amor e previsão. Antes de morrer, ele havia gravado fitas cassete com histórias para dormir, para que sua filha nunca estivesse sozinha à noite. Julia dava o play no escuro, se encolhendo, segurando o gravador como se fosse a mão de seu pai. Ela se agarrou àquela voz, como se aquelas frágeis fitas cassete fossem salva-vidas contra o silêncio. A prova de que o amor podia chegar além do túmulo. Anos mais tarde, ela confessaria que as ouviu até que as fitas se desgastaram completamente. Ela as reproduzia repetidamente como se, ao desgastá-las de tanto ouvir, de alguma forma pudesse mantê-lo vivo um pouco mais. Essas fitas se tornaram seu santuário e seu tormento. O consolo de sua presença e a verdade insuportável de que a voz dele era tudo o que lhe restava. A escola não lhe deu refúgio. Seu amplo e radiante sorriso, o mesmo sorriso que um dia hipnotizaria o mundo, foi cruelmente ridicularizado por seus colegas de classe que a zombavam e a chamavam de dentuça. O que milhões celebrariam mais tarde como beleza era naqueles anos frágeis sua ferida mais profunda. E, no entanto, mesmo dentro dos escombros da perda, do ridículo e do medo, Julia descobriu uma faísca que se recusava a morrer. Atuar, primeiro nos cantos seguros de sua imaginação e mais tarde em pequenos palcos, tornou-se o lugar onde sua voz trêmula se tornava forte, onde a menina solitária convertia o desamor em expressão. As tragédias que poderiam tê-la silenciado para sempre, em vez disso, forjaram sua resiliência. A dor de perder seu pai, as cicatrizes de um lar instável e a picada do ridículo infantil esculpiram nela uma profundidade de sentimento que um dia a tornaria não apenas a namoradinha da América, mas uma atriz cujas interpretações carregavam o peso de feridas reais. Feridas que sussurravam sua verdade muito depois que as luzes se apagavam. Da quietude de sua infância fraturada, um sonho começou a arder, frágil, mas inabalável, e levou Julia Roberts dos quartos quebrados da Geórgia para as ruas implacáveis da cidade de Nova York. Em 1985, com apenas 17 anos,
Ela chegou sem nada além de uma pequena mala, algumas centenas de dólares e um coração cheio de uma esperança obstinada. Ela desceu do ônibus em um inverno que gelava até os ossos, onde o vento cortava casacos finos e a cidade parecia construída para testar os fracos. Seu apartamento era estreito e frio. O aquecedor tossia mais frequentemente do que funcionava, deixando-a tremendo em noites que pareciam intermináveis. Ela aprendeu a comer pouco, esticando as refeições baratas para durarem dias. A doroca da fome se tornou uma companheira constante. Compartilhava quartos apertados com estranhos, se agarrava aos cobertores contra o ar gelado e, quando a passagem de metrô era demais, caminhava quilômetros por ruas cobertas de neve com sapatos desgastados. Cada passo era uma batalha contra o frio amargo. Sua respiração se elevava em nuvens à sua frente, um lembrete de que o mundo exterior era tão implacável quanto o mundo interior. Cada porta que ela batia parecia fechar na cara dela. Os agentes de elenco mal levantavam a vista antes de rejeitá-la. As convocações de modelos terminavam em silêncio. As oportunidades se dissolviam como a neve debaixo dos pés. Mais de 200 vezes a resposta foi não. E, no entanto, cada rejeição apenas aprofundava sua determinação. Na quietude daquelas noites geladas, com a fome a corroendo e a solidão a assombrando, Júlia sussurrava para si mesma a mesma promessa desafiadora. Tente de novo. Seus primeiros papéis foram pequenos, degraus humildes em uma montanha que parecia impossível de escalar. Ela conseguiu um comercial para a Clearazil, um sorriso fugaz em uma tela, mas que lhe rendeu um cartão do sindicato, a prova de que ela tinha um lugar, por menor que fosse, no mundo que ansiava. Em 1987, obteve seu primeiro papel televisivo em Crime Story. Era um papel de um único episódio. No entanto, ela se apresentou com febre alta, determinada a não vacilar. No set, os efeitos especiais lhe deixaram queimaduras, cicatrizes em sua pele que refletiam as feridas invisíveis que ela já carregava. Mas ela se recusou a ser impedida. A disciplina se tornou sua armadura. A resiliência, sua única moeda. Júlia se encontrava em uma encruzilhada que nenhuma alma tão jovem deveria enfrentar. Sobrevivência ou uma lembrança? Os armários estavam vazios, seu estômago oco e o frio da cidade a pressionava como um inimigo que nunca dormia. Em suas mãos, ela segurava o único tesouro que ainda cheirava vagamente a segurança. O relógio antigo de seu pai, seu metal desgastado e liso pelo calor da mão a qual uma vez se agarrou. Desapegar-se dele era impensável. No entanto, a fome e o desespero não lhe deram outra opção. Com dedos trêmulos, ela o deslizou sobre o balcão da casa de penhores, suas lágrimas borrando o mostrador do relógio, como se o tempo estivesse chorando com ela. Naquele instante, ela sentiu como se o tivesse perdido de novo. O último fio que a ligava ao pai, cortado pelo preço do aluguel. O funcionário da casa de penhores contou as notas com indiferença, mas para Júlia, cada nota amassada pareceu uma traição, como vender seu coração para manter seu corpo vivo. Ela saiu para a rua segurando o dinheiro, mas por dentro carregava uma ferida que lhe chegava até os ossos, um vazio que nenhuma quantidade de comida poderia preencher. Anos mais tarde, quando a fama e a fortuna finalmente a coroaram, ela procurou aquele relógio e o comprou de volta. Nunca o usou como uma joia, nunca foi um adorno. Foi uma cicatriz transformada em símbolo, a prova de que ela tinha se arrastado através da fome, da humilhação e do desespero e havia retornado carregando intacto o legado de seu pai, como se dissesse, eu sobrevivi e não me esqueci. Depois vieram os filmes que a tirariam do anonimato. Mystic Pizza, em 1988, era pequeno, mas sua energia feroz captou a atenção dos críticos que viram nela algo inegável. O próprio Roger Ebert a chamou de uma grande beleza com uma energia feroz, uma profecia do estrelato. Ainda assim, a luta não desapareceu.
Em Flores de Aço, em 1989, ela foi escolhida para interpretar Shelby, uma jovem noiva que lutava contra uma doença, um papel cheio de fragilidade e resiliência. Ela não era a primeira opção, e no set, ela enfrentou duras críticas e uma pressão implacável que testou sua confiança até o limite. Houve dias em que o peso das expectativas a fazia chorar, mas ela nunca desistiu. Em vez disso, ela despejou cada lembrança de perda, cada golpe de rejeição em Shelby. E o resultado foi assustadoramente autêntico. Uma atuação que tocou fundo. Com apenas 22 anos, Julia Roberts ganhou um Globo de Ouro e obteve sua primeira indicação ao Oscar. O que deveria tê-la quebrado, a fome, o frio, as rejeições, o ridículo, se tornou o forno que a forjou. Das ruas geladas de Nova York às luzes ofuscantes de Hollywood, Julia carregava a prova de que, mesmo diante do desespero, um sonho frágil pode perdurar. Sua ascensão não nasceu do privilégio ou do conforto, mas do sacrifício, da coragem e da recusa em deixar que o mundo apagasse o fogo que ela carregava dentro de si. E naqueles primeiros anos, muito antes de se tornar a namoradinha da América, Julia Roberts era simplesmente uma jovem caminhando pela neve e pela fome, agarrando-se a um sonho maltratado que não morreria, um sonho que logo a tornaria inesquecível. Do forno da luta surgiu o papel que mudaria tudo. Em 1990, Julia Roberts vestiu a pele de uma linda mulher, e Hollywood nunca mais seria a mesma. Mas o conto de fadas começou nas sombras. O roteiro havia sido uma história sombria sem final feliz. E mesmo depois que a Disney a suavizou para transformá-la em magia moderna, o futuro de Julia estava por um fio. A produtora faliu, forçando-a a fazer um novo teste, como se seu destino pudesse desaparecer em uma única reunião. Até mesmo Richard Gere hesitou, até que Julia, com uma mistura de malícia e desespero tranquilo, lhe deslizou uma nota que dizia: "Por favor, diga sim." Ele disse. E nesse momento, a história se enraizou. Seu salário foi modesto, apenas uma fração do de seus coprotagonistas. Os ecos do desequilíbrio de Hollywood ressoando alto. Ela entrou no set não como uma princesa, mas como uma Cinderela, cujo sapatinho de cristal era pura convicção. E, no entanto, quando as câmeras rodaram, o mundo viu algo que nunca poderia esquecer. O mesmo sorriso largo que uma vez foi motivo de zombaria nos pátios da escola, agora desarmava milhões. Com o vestido carmesim, no elevador com aquela risada irresistível, Julia Roberts deixou de ser uma atriz. Ela se tornou um fenômeno. Uma linda mulher, superou as centenas de milhões em bilheteria. Mas mais do que dinheiro, reescreveu a própria cultura. As mulheres copiavam sua moda. Os casais voltaram a acreditar em contos de fadas de amor. E até Beverly Hills se viu transformada em um santuário turístico. O mundo havia coroado uma nova namoradinha da América. E ela havia forjado o título a partir da vulnerabilidade, da coragem e da luz. Mas enquanto Vivian Ward encontrava seu final feliz na tela, Julia descobria que a vida fora da tela não oferecia tais garantias. A fama era inebriante, mas implacável. Ela ficou noiva de Dylan McDermott, mas sob o brilho incessante das câmeras e das manchetes, a promessa de amor desmoronou. Mais tarde, confessaria que ser celebrada em todos os lugares às vezes parecia pertencer a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Foi sua primeira lição brutal sobre o custo do estrelato. Não se pode proteger uma vida privada e um sonho público sem sacrifício. O amor e a fama colidiram, e mais de uma vez, Julia voltou para casa para quartos vazios, com o rosto ainda maquiado pelo trabalho do dia, olhando seu próprio reflexo, como se procurasse a garota que costumava ser. Decidida a não ser estereotipada em contos de fadas, ela buscou papéis que exigissem risco, mesmo quando a deixavam emocionalmente exausta. Dormindo com o Inimigo, 1991,
A mergulhou no terror de uma mulher que escapava do controle de um marido abusivo. E ela admitiu que o custo emocional perdurou depois que as câmeras pararam. Tudo por amor. No mesmo ano, lhe pediu para habitar uma história de amor cheia de perda. E embora os críticos estivessem divididos, o público viu a vulnerabilidade por baixo da atuação. Em Hook, o set mágico de Steven Spielberg deslumou as plateias, mas Julia, interpretando a Sininho, sentiu o peso da expectativa. Uma lembrança de que mesmo na fantasia não há escapatória da pressão. Em 1994, Adoro Problemas a emparelhou com Nick Nolte. E embora os rumores da indústria sugerissem diferenças criativas, Julia seguiu em frente com uma profissionalidade silenciosa. Estes anos não foram fáceis, foram crisóis. Ela tropeçou, chorou nos camarins entre as cenas, mas se levantou de novo. Cada papel se tornou uma cicatriz de batalha, cada projeto uma lembrança de que a resiliência não nasce na facilidade, mas no fogo. Então veio a segunda coroação. No final da década de 1990, Julia Roberts não era apenas a garota de Uma Linda Mulher. Era a rainha reinante da comédia romântica. O Casamento do Meu Melhor Amigo, 1997, quebrou a tradição, dando a ela uma personagem falha, desesperada, dolorosamente humana, e o público adorou sua honestidade. Um Lugar Chamado Notting Hill, 1999, borrou a linha entre a arte e a vida, com Julia interpretando uma atriz mundialmente famosa que se apaixona por um homem comum, um eco de seu próprio anseio por simplicidade em meio ao caos. Noiva em Fuga a reuniu com Richard Gere, reacendendo a química que uma vez eletrizou a tela. Estes filmes não só fizeram sucesso, mas se tornaram parte da linguagem do amor para uma geração inteira, gravando seu sorriso e seu espírito mais profundamente na memória coletiva. E então chegou o momento que quebrou todos os tetos de vidro. No ano 2000, Julia Roberts encarnou Erin Brockovich, uma mãe solteira que se recusava a se curvar diante do poder. Ela era crua, sem verniz, uma força de desafio. Pela primeira vez na história, uma mulher em Hollywood cobrava o 20 milhões de dólares por um único papel. O que havia começado com um salário menor que o de seus colegas de elenco masculinos em Uma Linda Mulher havia se transformado em um triunfo da equidade. Julia defendeu-se não apenas por si mesma, mas por cada mulher na indústria, demonstrando que o talento e a popularidade exigiam respeito. O filme arrecadou mais de 250 milhões. Os críticos aclamaram sua ferocidade e a academia colocou sua estatueta dourada em suas mãos. De pé no palco, emocionada, ela riu em meio às lágrimas e declarou: "Eu sou apenas uma garota de Esmirna, Geórgia, e aqui estou." Foi mais do que uma vitória. Foi uma reivindicação, a resposta definitiva a cada dúvida que a havia assombrado. Em 2001, a bilheteria acumulada de seus filmes havia atingido alturas assombrosas, tornando-a uma das estrelas mais rentáveis na história de Hollywood. No entanto, seu verdadeiro legado nunca foram os números. Foi isto: que uma garota que uma vez caminhou pela neve com buracos nos sapatos, que penhorou o relógio de seu pai para sobreviver, pudesse ascender ao palco mais brilhante do mundo e mudar as próprias regras do jogo. Julia Roberts já não era apenas a namoradinha da América. Ela era um farol de resiliência, a prova de que mesmo as feridas gravadas na infância podiam se transformar em luz. Seu sorriso se tornou um símbolo de cura. Sua carreira, um testemunho de que a fragilidade e a força podem coexistir na mesma alma. E nesse equilíbrio, a grandeza nasce. Mesmo enquanto o mundo a ungia como a namoradinha da América, o coração de Julia tropeçava em suas próprias tempestades. Compromissos frágeis, sonhos desfeitos e a cruel lembrança de que o amor sob o olhar impiedoso da fama pode murchar mais rápido do que floresce. Nos primeiros dias de sua ascensão, quando sua estrela mal começava a piscar contra o céu noturno de Hollywood, Julia Roberts
se sentiu atraída por uma breve, mas intensa, conexão com o ator Liam Neeson. Ele era mais velho, firme, já calejado pela vida, carregando uma seriedade que parecia acalmar a turbulência que ainda persistia de sua infância fraturada. Para uma jovem que estava apenas aprendendo a brilhar com luz própria, a presença de Liam era como uma âncora em águas desconhecidas. O romance deles não durou muito, mas ardeu com uma rara intensidade. Mais tarde, amigos se lembrariam de como Julia se suavizava em sua companhia, como ele trazia à tona um lado contemplativo escondido sob seu sorriso exuberante. E embora mais tarde ela descrevesse esse capítulo como fugaz, ela admitiu que a deixou uma marca indelével, ensinando-lhe que o amor podia ser tanto um refúgio quanto uma tempestade, que a ternura e a dor de sua passagem se infiltraram em seus primeiros trabalhos. Quando ela interpretou Shelby em Flores de Aço ou deu vida a Vivian Ward em Uma Linda Mulher, os críticos se maravilharam com a profundidade por trás de seus olhos, uma ressonância emocional muito além da experiência que ela ainda não tinha vivido. Liam Neeson não foi o seu para sempre, mas deixou para trás algo profundo. O despertar de seu núcleo emocional, a descoberta de que o amor, mesmo quando se desvanece, pode gravar no coração uma compreensão mais profunda da própria vida. Mas se Liam Neeson foi um capítulo tranquilo de descoberta, Dylan McDermott se tornou a manchete ofuscante de um conto de fadas que desabou sob o brilho da fama. Foi exatamente quando sua carreira passava de uma promessa para um fenômeno. Flores de Aço a havia apresentado. Uma Linda Mulher estava prestes a reescrever sua vida. Quando Julia e Dylan mergulharam de cabeça na paixão, em questão de meses, eles estavam noivos. E para Julia, a promessa de casamento significava mais do que um simples romance. Era a frágil esperança de normalidade, de se ancorar a algo estável enquanto sua vida era arrastada para o superestrelato. No entanto, o holofote de Hollywood é implacável. Os paparazzi seguiam cada um de seus passos. As manchetes dos tabloides transformaram seus sussurros privados em um teatro público. O anel em seu dedo, destinado a ser um símbolo de intimidade, tornou-se uma manchete. O que deveriam ter sido noites ternas planejando um futuro compartilhado se tornou uma performance para a qual ela nunca fez um teste. E sob essa pressão, o sonho rachou. Em um ano, o noivado havia terminado. Para Julia, não foi apenas um desamor, mas uma educação brutal sobre o custo da fama. Mais tarde, ela confessaria a ironia de tudo. Você é celebrada em todos os lugares, mas pode sentir que pertence a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Foi sua primeira grande lição de que a vida de A Namoradinha da América vinha com um preço oculto, que ao buscar o amor, ela sempre teria que compartilhá-lo com o mundo. Quando as câmeras se apagavam e as manchetes avançavam, ela voltava para casa para o silêncio, um anel guardado, um coração machucado e a dura realidade de que o amor, sob o peso implacável da fama, podia murchar mais rápido do que florescia. Não seria a última vez que ela aprenderia essa lição. Mesmo enquanto Hollywood a coroava como sua estrela mais brilhante, Julia Roberts embarcou em uma história de amor que brilhava como um sonho destinado a se tornar um conto de fadas. No início da década de 1990, sua carreira acendia como fogo. Uma Linda Mulher a havia transformado na namoradinha da América, seu sorriso iluminando cartazes e manchetes em todo o mundo. Para o mundo, ela parecia ter tudo. E, no entanto, por trás da cortina de veludo da fama, o coração de Julia estava silenciosamente escrevendo sua própria história. Uma que prometia não apenas outro romance de Hollywood, mas o tipo de felizes para sempre que ela ansiava desde a infância. No centro dela estava o ator Kiefer Sutherland, magnético e mercurial, cujo charme correspondia ao seu brilho. Juntos, Julia e Kiefer se tornaram o casal dourado de Hollywood. Suas risadas capturadas em fotografias,
sua paixão transbordando nos tapetes vermelhos e nos jantares tranquilos a dois. Para aqueles que observavam, não era apenas amor. Era o destino se desenrolando em tempo real. Os planos para sua união não eram nada menos que monumentais. Convites gravados em ouro foram enviados para uma lista de convidados de elite. Os estilistas sussurravam sobre vestidos resplandecentes em marfim. Cascatas de flores foram encomendadas, e a data foi marcada como o casamento que pararia Hollywood. Os tabloides publicaram esboços de seu vestido imaginário. Os fãs falavam dela como se já fosse uma noiva, e a imagem de Julia caminhando pelo corredor capturou a imaginação muito além da indústria. Mas por trás do espetáculo, Julia estava construindo silenciosamente seus próprios sonhos. Ela vestia os vestidos durante as provas e se permitia por uma vez imaginar um futuro. Amigos se lembravam de como seus olhos se suavizavam sempre que ela falava sobre os votos que esperava escrever à mão. Palavras destinadas não às câmeras, mas apenas para Kiefer. Para Julia, que havia crescido em lares fraturados, que havia carregado o silêncio e a perda desde os 10 anos, este casamento não era sobre manchetes. Era a frágil e trêmula esperança de finalmente criar um santuário próprio, um lar onde a confiança pudesse durar, onde a garota por trás do sorriso deslumbrante finalmente pudesse descansar. Milhões esperavam vê-la assumir esse papel. Não Julia a estrela, não Julia o ícone, mas Julia a noiva, radiante, vulnerável e dolorosamente real. Mas o amor sob o holofote é o mais frágil de todos. À medida que se aproximava junho de 1991, o romance de conto de fadas começou a se desfazer nas bordas. Os sussurros preencheram o ar. Rumores de Kiefer sendo visto com outra mulher, murmúrios de que os dois eram muito jovens, muito sobrecarregados pelo forno da fama, para suportar o peso de um para sempre. Nem Julia nem Kiefer confirmaram as histórias, mas o barulho se tornou ensurdecedor. Um rufar de tambores que parecia persegui-los aonde quer que fossem. E então, 3 dias antes do casamento que ia parar Hollywood, Julia tomou a decisão que a definiria. Ela fugiu. O impacto foi sentido como um terremoto. O que era para ser uma coroação do amor se tornou seu funeral. O vestido costurado em marfim pendia intacto em silêncio. As flores encomendadas em cascatas começaram a murchar em seus vasos. O altar esperava, adornado para votos que nunca seriam proferidos. A própria capela se tornou um fantasma, decorada para a alegria, mas vazia de esperança. As câmeras desceram como abutres. Os tabloides gritavam traição e covardia, e o mundo se deleitava com sua dor. O desamor de Julia não era mais só dela. Foi exposto para milhões, uma ferida privada transformada em teatro público. E, no entanto, por trás do frenesi, havia apenas silêncio. As flores ainda perfumavam o ar, o vestido ainda pendia em sua caixa, mas o sonho que eles foram destinados a adornar já havia se dissolvido. Sozinha em um quarto tranquilo, Julia não era mais a namoradinha da América, não era mais a noiva que o mundo havia imaginado. Ela era simplesmente uma mulher jovem com as mãos trêmulas, olhando para um futuro vazio onde seu refúgio seguro havia desaparecido antes que pudesse ser construído. O anel que uma vez simbolizou um para sempre, agora jazia frio sobre uma mesa, e o silêncio ao seu redor parecia mais pesado do que qualquer manchete. Mais tarde, ela confessaria com uma honestidade inabalável. Fugir foi a coisa mais difícil que já fiz, mas eu sabia que era a única coisa certa. Essas palavras carregavam o peso de alguém que havia se partido em duas. Entre o conto de fadas que o mundo exigia e a verdade que seu coração não podia ignorar. Com o tempo, o próprio Kiefer ecoaria a mesma verdade, chamando sua escolha de corajosa e admitindo a força necessária para se afastar de algo que já não parecia certo. Não houve veneno nem disputa pública, apenas o tranquilo e devastador reconhecimento de duas almas que haviam chegado a uma encruzilhada onde o amor não podia perdurar.
E nesse reconhecimento estava a ironia mais cruel de todas. Que a história, uma vez aclamada como destino, havia terminado não com votos e sinos, mas com silêncio e ausência, deixando Júlia para recolher seu coração despedaçado sob as luzes mais brilhantes do mundo. Para outra pessoa, o casamento cancelado poderia ter significado a ruína. Para Júlia, tornou-se o cadinho que aprofundou sua arte. Na tela, ela carregava essa dor como um peso invisível. Como Laura em Dormindo com o Inimigo, os críticos viram uma vulnerabilidade trêmula que parecia vivida em vez de atuada. Em Tudo por Amor, seus olhos brilhavam com uma ternura dolorosa que nenhum roteiro poderia inventar. O desamor de 1991 havia esculpido nela uma câmara de verdade, e dela, ela despejou atuações que o público reconheceu como abrasadoramente reais. E assim, o vestido não usado, o altar vazio, os sinos que nunca tocaram, se tornaram algo mais do que fofocas. Se tornaram lenda. O mundo pode se lembrar do silêncio daquele dia, mas o verdadeiro legado de Júlia nasceu dele. Não a amargura, mas a graça. Não a ruína, mas a resiliência. Ela foi ferida sob as luzes mais brilhantes. No entanto, recusou-se a ser definida pela ferida. Os votos nunca foram proferidos. O véu nunca foi levantado. Mas daquele silêncio, Julia Roberts carregou algo mais raro do que qualquer final de conto de fadas. Ela carregou a força. E em cada sorriso, em cada triunfo que se seguiu, persistiu o eco de uma mulher que uma vez parou no altar do amor, escolheu o caminho mais solitário e transformou sua desilusão mais pública em um testemunho que o mundo jamais esqueceria. Ao se afastar dos votos que o mundo esperava, Julia Roberts entrou em um silêncio que queimou sua alma muito além do brilho das câmeras. Julia Roberts, que havia parado sob as luzes mais brilhantes de Hollywood e escolhido o silêncio em vez dos votos, saiu da tempestade, carregando feridas muito cruas para curar da noite para o dia. A fama ainda seguia cada um de seus passos. Mas longe dos tapetes vermelhos e das lentes, ela ainda era uma mulher que buscava um chão firme, ansiando por um lugar onde seu coração finalmente pudesse descansar. Após a desilusão, ela buscou companhia. E por um breve período, ela veio na forma do ator Jason Patric. A conexão deles nunca foi destinada à lenda, nem estava escrita nas estrelas. Foi uma tentativa fugaz de consolo, uma mão para segurar enquanto o chão sob ela ainda tremia. Amigos mais tarde o descreveriam como um conforto mais do que um para sempre, um interlúdio tranquilo nas ruínas do caos. E, no entanto, sua própria brevidade revelou uma verdade sobre Júlia. Mesmo machucada, ela estava disposta a arriscar seu coração novamente, ainda disposta a acreditar no amor, mesmo quando o mundo acabara de ver seu sonho mais frágil desabar. Então, em 1993, houve uma reviravolta que chocou até seus mais próximos. Julia Roberts, a namoradinha da América, discretamente entrou em uma pequena igreja em Indiana e trocou votos com o cantor de música country Lyle Lovett. Foi um turbilhão, inesperado, impulsivo, quase cinematográfico em sua rapidez. Ela vestia um branco simples, ele usava botas de cowboy, e por um momento fugaz, pareceu que ela havia escolhido um roteiro completamente diferente, um que nenhum paparazzi ou fã poderia ter escrito. As manchetes ficaram sem fôlego com a surpresa. Os tabloides o chamaram de chocante. No entanto, para Júlia, não era um espetáculo, mas uma tentativa de pertencimento. Outra tentativa de se ancorar a algo real. Ela levou para aquela igreja não o triunfo da queridinha de Hollywood, mas a terna dor de uma mulher que ainda buscava um santuário. O casamento foi terno, mas breve. Menos de 2 anos depois, a união se desfez em silêncio. Não houve escândalo nem disputa. Apenas o reconhecimento mútuo de que o amor deles não era feito para durar. Julia e Lyle se separaram com respeito,
Dois artistas que reconheceram que, às vezes, o ato mais corajoso é deixar ir. Foi breve, mas foi real, diria um amigo mais tarde. E talvez isso fosse tudo o que precisava ser. Para Júlia, a dissolução foi outra lição na linguagem da perda. Ela não tinha filhos para ancorá-la, nem um lar para o qual se retirar, apenas a si mesma, carregando o peso de outro sonho guardado. Mas, apesar de tudo, ela se recusou a deixar que a decepção privada se tornasse um espetáculo público. Cada romance fugaz, cada promessa que se desfez, se tornou outra camada da mulher por trás do sorriso. Não foram fracassos tanto quanto passos, lembretes de que, mesmo através dos erros, seu coração permaneceu aberto, ainda buscando o lar que sempre lhe foi negado. E assim, em meados da década de 1990, Julia Roberts havia vivido romances que brilhavam e se partiam, um noivado abandonado e um casamento que se apagou tão rápido quanto começou. Para o mundo, eram manchetes. Para Julia, eram capítulos em uma peregrinação mais longa do coração. O que ela ansiava nunca foi apenas a cerimônia ou o anel. Era um santuário, um amor que perduraria quando as câmeras se apagassem. Essa busca não havia terminado, mas seu destino estava se aproximando. Logo, longe do barulho de Hollywood, na tranquila extensão de um rancho no Novo México, Julia Roberts encontraria o amor que finalmente ficou, o amor que curou. Após anos de desilusões que se desenrolavam como roteiros inacabados, Julia Roberts chegou a um ponto em que a exaustão ofuscava o triunfo. Ela era famosa sem medida, amada por milhões, seu rosto em cartazes de Los Angeles a Tóquio. No entanto, em particular, ela estava à deriva. Uma mulher que havia sobrevivido a tempestades de amor perdido e sonhos desfeitos, ansiando ainda por um porto. Ela havia usado a coroa da namoradinha da América. Mas o que ela ansiava agora não eram aplausos ou adoração. Era tranquilidade, era estabilidade, era um santuário. Em 2000, enquanto filmava A Mexicana, seu caminho se cruzou com o do diretor de fotografia Daniel Moder. Ele não era o protagonista de um cartaz, não era outro ator competindo por manchetes, mas alguém que estava atrás da câmera, com os pés no chão, estável, discreto. Na época, Daniel ainda era casado, e os tabloides se atiraram. Sussurros de escândalo se agitavam com uma persistência impiedosa. Manchetes que insinuavam impropriedade. Câmeras ansiosas para captar uma rachadura na fachada. Mas Julia e Daniel escolheram o silêncio. Eles se recusaram a deixar que as fofocas escrevessem sua história. O que importava não era o frenesi exterior, mas a quietude que eles descobriram na presença um do outro. Ele não viu Julia, o ícone. Ele viu Julia, a mulher vulnerável, real, ansiando por um amor que pertencesse somente a ela. O que começou como uma amizade, floresceu tranquilamente, obstinadamente em algo mais profundo. Longe dos tapetes vermelhos e das estreias, Julia encontrou em Daniel a única coisa que a fama havia negado a ela: a paz. Onde outros me admiravam como uma estrela, ele me apreciava como uma pessoa, ela refletiria mais tarde. A lealdade dele não era ofuscante como os flashes, era firme como um batimento cardíaco. E nessa simplicidade, ela descobriu o extraordinário. Ainda assim, o barulho exterior não se desvaneceu. Como o vínculo deles começou sob a sombra do casamento de Daniel, a especulação persistiu. As manchetes geraram controvérsia. Os paparazzi pressionaram mais, mas Julia e Daniel se agarraram ao silêncio e à paciência. Quando o divórcio de Daniel foi finalizado, o relacionamento deles veio à tona. Não construído nas sombras, mas sobre uma base de clareza, escolha e verdade. 2 anos depois, em 4 de julho de 2002, Julia Roberts escolheu não uma catedral de grandeza, mas o céu aberto de um rancho no Novo México para escrever o próximo capítulo de sua vida.
A cerimônia foi tão privada que até mesmo alguns amigos próximos souberam apenas depois. Não houve paparazzi nem espetáculo, apenas flores silvestres balançando na brisa de verão, a imensidão do céu e duas pessoas sussurrando para sempre. Julia caminhou por aquele corredor não como a rainha de Hollywood, não como a namoradinha da América, mas como uma mulher que finalmente havia encontrado seu lar. O mundo estava esperando por outra manchete. O que ela lhes deu em troca foi silêncio. E nesse silêncio, a verdade trovejou. Esta história não foi escrita para o mundo. Foi escrita para ela. O que se seguiu não foi um espetáculo, mas a cura. Com Daniel, Julia deu as boas-vindas a 3 filhos, os gêmeos Hazel e Phineas em 2004 e Henry em 2007. Para uma mulher uma vez definida por estreias deslumbrantes e bilheterias recorde, seu título mais orgulhoso se tornou o mais simples. Mãe. Minha vida é minha, ela diria, com uma voz suave, mas firme. A vida que construí com meu marido e nossos filhos é a melhor. Acordar e estar com eles, isso é tudo. Nessas palavras estava o triunfo silencioso de uma mulher que finalmente havia recuperado a normalidade que uma vez pensou ser impossível. No rancho em Taos, seus dias não eram mais medidos por roteiros ou estreias, mas por cafés da manhã compartilhados com os filhos, por risadas que ecoavam em quartos banhados pelo sol, pelo ritmo de uma vida vivida longe do caos de Hollywood. A fama nunca desapareceu completamente. Ela continuou a escolher projetos que tocavam sua alma, mas seu brilho se atenuou ao lado do brilho de sua cozinha ao amanhecer, ou da paz das noites na companhia de sua família. Daniel Moder, o homem que uma vez esteve tranquilamente atrás da câmera, se tornou sua âncora, a mão firme que transformou a turbulência em calma. E assim, o papel mais verdadeiro de Julia Roberts nunca foi um roteirizado, nunca ensaiado. Não foi Vivian Ward em Uma Linda Mulher, nem Erin Brockovich, embora esses papéis a tenham gravado na história do cinema. Seu maior papel foi vivido, não atuado. Esposa, mãe, companheira. A mulher, uma vez ferida sob as luzes mais brilhantes do mundo, encontrou sua cura não nos aplausos, mas na tranquila persistência do amor. O mundo a havia coroado como uma estrela. Mas na quietude de Taos, Julia Roberts descobriu algo mais brilhante. A luz de uma vida finalmente completa. Mesmo dentro do santuário que finalmente havia construído, a vida encontrava uma maneira de lembrar a Julia Roberts que a paz e a dor muitas vezes andam de mãos dadas. No rancho em Taos, as risadas das crianças se derramavam pelos quartos banhados pelo sol. Mas além daquelas paredes, persistia um silêncio que nenhuma alegria podia apagar completamente. Em 2014, quando sua meia-irmã faleceu, Julia ficou com uma dor vazia que as palavras nunca poderiam expressar. Não foi uma manchete, nem um escândalo, apenas o tipo de luto que se grava silenciosamente na alma. Seus amigos dizem que ela raramente falava sobre isso, escolhendo, em vez disso, manter a tristeza por perto, como se quisesse proteger tanto a memória de sua ente querida quanto sua própria paz frágil. Mas, na quietude da noite, quando o rancho estava em silêncio e seus filhos estavam dormindo, ela carregava essa ausência como uma sombra na borda de sua luz. Era o lembrete de que mesmo o sorriso mais brilhante pode tremer, que mesmo uma vida vestida de amor não é poupada da perda. E embora ela nunca tenha compartilhado isso com o mundo, a dor a aprofundou, ensinando-lhe mais uma vez que o coração humano é mais resiliente quando aprende a segurar a alegria e a dor no mesmo fôlego. Também havia a distância que havia crescido entre Julia e seu irmão, o ator Eric Roberts. Em meados da década de 1990, enquanto a estrela de Julia disparava após Uma Linda Mulher, Eric lutava com suas próprias batalhas, problemas de vício, questões legais e as dolorosas comparações que a imprensa frequentemente fazia entre suas carreiras. O orgulho e a falta de compreensão se endureceram em silêncio,
E por anos, os irmãos se distanciaram, cada um construindo uma vida que parecia deixar pouco espaço para o outro. Às vezes, parecia que o laço forjado em sua infância na Geórgia havia sido perdido para sempre, enterrado sob a fama, o ressentimento e feridas que nenhum dos dois sabia como curar. Mas a vida, em sua misericórdia silenciosa, lhes ofereceu uma ponte para se reconectarem. Quando Julia se tornou mãe em 2004, a chegada de seus gêmeos suavizou as bordas do distanciamento. Eric, mais tarde, lembrou que ver os recém-nascidos pela primeira vez abriu algo nele que ele pensava estar perdido. Na presença daquelas pequenas faces, inocentes, sem as marcas de antigas disputas, os anos de silêncio começaram a se dissolver. O passado não foi apagado, mas os muros desabaram o suficiente para que o amor retornasse. O que uma vez pareceu uma fratura incurável lentamente se tornou uma cicatriz, e em seu lugar foi erguida uma reconciliação frágil, prova de que mesmo laços esticados pelo tempo e pelo orgulho podem, com graça, encontrar o caminho de volta para casa. E assim, no ritmo desses anos, Julia descobriu que curar não significa a ausência de dor. Significa carregá-la com graça. Ela havia caminhado por tempestades que poderiam ter quebrado outros, mas emergiu com uma vida onde o riso e a tristeza, a alegria e a perda coexistiam em equilíbrio. Se Hollywood a havia definido uma vez por números de bilheteria e tapetes vermelhos, esses momentos de reconciliação e lembrança definiram sua humanidade. A estrela que o mundo adorava ainda era luminosa, mas agora o brilho era mais suave, iluminado não apenas pela fama, mas pelo amor, pelo perdão e pela coragem de seguir em frente, mesmo quando o coração havia sido marcado pela ausência. Agora, aos 57 anos, Julia Roberts vive não apenas como uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood, mas como uma mulher que superou tempestades, carregou suas cicatrizes com graça e encontrou um santuário que lhe permite brilhar de maneiras mais tranquilas, mais firmes, mas talvez mais profundas do que nunca. Ela não corre mais sem fôlego de 7 em 7, tentando provar que pertence. Em vez disso, sua carreira se tornou uma dança deliberada, quase meditativa, medida, decidida, fundamentada na convicção de que menos é mais, que a qualidade sobre a quantidade não é um retrocesso, mas um triunfo. Cada escolha agora não é apenas um papel, mas um espelho que reflete uma verdade dentro dela e, por extensão, dentro de todos nós. Quando ela esteve em Álbum de Família, sua interpretação dilacerante de uma filha que desmoronava sob o peso de fraturas familiares foi mais do que uma atuação. Foi a memória transformada em arte, o eco de suas próprias tristezas de infância tomando forma. A indicação ao Oscar foi um reconhecimento, sim, mas o poder real foi a forma como o público se viu nela, como a dor dela alcançou a tela e sussurrou: "Você não está sozinho." Em Extraordinário, ela abraçou o papel de uma mãe com uma ternura tão luminosa que as pessoas sentiram como se ela as estivesse abraçando, ensinando que o amor nem sempre ruge. Também pode curar em silêncio, na paciência, no ato gentil de permanecer. Sua incursão na televisão com Homecoming não foi um desvio, mas uma declaração de que sua arte não poderia ser limitada a um único meio. Os críticos se maravilharam de como ela se dissolveu nesta nova forma, como se dissesse que o palco pode mudar, mas a alma da narrativa permanece a mesma. Mais tarde, Ingresso para o Paraíso lembrou ao mundo que a alegria não é frívola, que a própria risada é resiliência, que a mesma mulher que havia suportado a desilusão ainda podia fazer milhões acreditarem em finais felizes. E em O Mundo Depois de Nós, ela carregou as ansiedades de uma era moderna fraturada com uma seriedade que só alguém que viveu através de tempestades pode carregar. A antecipação pelo seu próximo filme, After the Hunt, em 2025, não é apenas mais um crédito em sua filmografia, mas uma promessa de que a chama,
Embora agora mais estável, ainda arde com ferocidade. Cada projeto é um diamante de corte raro, afiado e duradouro. No entanto, a arte por si só não define esta reinvenção. Julia expandiu seu alcance para além da atuação, moldando histórias através de sua produtora, a Red On Films, provando que não é simplesmente o rosto em um cartaz, mas a voz por trás da cortina. Por mais de uma década, ela tem sido a musa radiante da Lancôme, mas também algo maior, um emblema de graça que se aprofunda com o tempo em vez de se desvanecer. Suas incursões em alta joalheria não parecem um endosso, mas uma personificação. Ela as usa não como adorno, mas como uma afirmação. Uma mulher que habita sua própria elegância com facilidade. Agora, ela se encontra em uma interseção incomum de cinema, moda e negócios. Não como alguém que se reinventa para permanecer relevante, mas como alguém que permitiu que a reinvenção significasse aprofundar, não mudar, eterna, mas em evolução. Ela prova que o estrelato em sua forma mais elevada não se trata de perseguir a luz, mas de carregá-la silenciosamente, com firmeza, até que se torne parte de quem você é. O público há muito especula sobre sua saúde, com sussurros que remontam a 2002. Julia nunca confirmou nenhuma doença rara. Em vez disso, ela deixou sua vida falar através do equilíbrio e da disciplina. Seus dias carregam o ritmo de rituais que são simples, mas sagrados. Ela começa as manhãs com yoga ou pilates, às vezes deslizando em uma piscina para a calma meditativa da água. Longas caminhadas pelas falésias de Malibu ou pelos campos de Taos ainda são sua maneira de se lembrar de que seu corpo não é apenas uma imagem, mas um recipiente que ela deve honrar. Ela come com moderação, nunca com extremos, e protege sua pele com protetor solar tão fielmente quanto alguns usam uma aliança de casamento. Seu autocuidado não é uma performance para as câmeras, nem um truque de Hollywood, mas o batimento constante de uma mulher que, após anos de caos, aprendeu a proteger sua paz. Ela protege sua privacidade com ferocidade, permitindo que o mundo veja seu trabalho, mas não suas feridas, que testemunhe seu sorriso, mas nunca suas cicatrizes. Essa mesma descrição define sua vida familiar. A mídia estima seu patrimônio líquido entre os 250 e os 300 milhões de dólares, mas a própria Julia raramente fala de riqueza, exceto na linguagem de refúgios. O complexo em Point Dume, em Malibu, se tornou a âncora de sua família, um lugar onde seus filhos cresceram sob o mesmo sol que uma vez iluminou seus tapetes vermelhos. O rancho em Taos, onde ela trocou votos com Daniel Moder, ainda se mantém como um símbolo de amor e quietude. Seus cantos tranquilos guardam memórias íntimas demais para o olhar público. São Francisco foi um breve capítulo. Havaí, uma lembrança que já se foi. Cada propriedade conta uma história, mas nenhuma é um troféu. Para Julia são santuários, quartos cheios não de grandeza, mas de respiração, riso e segurança. Grande parte de sua fortuna é colocada em fundos fiduciários, não como um escudo de sigilo, mas como uma estrutura de cuidado, garantindo que a tranquilidade de sua família permaneça intacta em um mundo que ainda tentaria reivindicá-los. E, no entanto, mesmo neste casulo de estabilidade, a vida deixou suas sombras. Aos 57 anos, Julia Roberts não é alheia à dor do tempo. Ela ainda carrega o silêncio de perder seu pai tão jovem. As fraturas de uma infância que lhe ensinaram tanto a fragilidade quanto a força. O falecimento de sua meia-irmã deixou um espaço vazio que ela raramente nomeia, mas que persiste nas pausas entre suas palavras. Até o cachorro da família, que antes era uma presença constante na vida de seus filhos, foi enterrado. São lembretes de que nenhuma fortuna pode proteger um coração da perda. Essas tristezas silenciosas não são encenadas nas manchetes. Elas vivem nela,
moldando a ternura de suas atuações e o calor que ela oferece àqueles que ama. Para Julia Roberts, a medida da riqueza nunca foi contada em dólares ou metros quadrados. Ela vive nas manhãs em que pode tomar café descalça em sua varanda sem que as câmeras estejam esperando na porta. Vive nos jantares em família onde ninguém é famoso, apenas amado. Vive nas risadas de Hazel, Phineas e Henry, que ecoam nos corredores que ela lutou para manter privados. Para o mundo, ela ainda é uma estrela. Para si mesma, ela finalmente é o que sempre ansiou ser: segura, completa, em casa. E embora ela proteja seus muros, nunca fechou suas mãos. Julia emprestou sua voz ao planeta, às salas de aula, às mulheres que buscam a igualdade. Quando ocorreu um desastre, ela doou silenciosamente, muitas vezes sem ser vista, lembrando-nos de que a generosidade é mais verdadeira quando não busca aplausos. Uma vez, ela narrou Mother Nature, Mãe Natureza, oferecendo seu estrelato não como autopromoção, mas como reverência por uma terra frágil. Sua filantropia não pode ser medida em cifras ou manchetes, mas em intenção. Para Julia, doar sempre foi menos uma caridade e mais uma alquimia, o ato de converter sua própria cura em um bálsamo para os outros. Até mesmo suas raízes se tornaram parte desta lição. No programa da PBS, Finding Your Roots, Encontrando Suas Raízes, ela soube de laços ancestrais distantes com a linhagem Mitchell. Ela não saudou a revelação com choque, mas com humor e graça, como para lembrar ao mundo que nomes e linhagens são apenas fragmentos. O que a define não é a linhagem, mas a família que ela construiu, o amor que ela nutre diariamente e a arte na qual ela colocou sua alma por décadas. Então, qual é o seu legado? Profissionalmente, Julia Roberts redefiniu a comédia romântica e se gravou na história como a primeira mulher a receber um cheque de $20 milhões por seu papel em Erin Brockovich, 2000. Um marco que mudou a conversa de Hollywood sobre a equidade. No entanto, seu maior triunfo não é numérico, é emocional. Seu legado vive em um sorriso que uma vez foi objeto de zombaria na infância, mas que depois foi adotado como um bálsamo universal. Ela provou que a dor pode ser reconvertida em luz e que a fragilidade e a força podem viver na mesma alma sem contradição. A namoradinha da América se tornou o lembrete do mundo da graça, de que a beleza não é perfeição, mas resiliência carregada com ternura. Sua vida hoje é enquadrada menos por estreias e mais por presença. Ela vive principalmente em Malibu com seu parceiro de mais de 2 décadas, Daniel Moder, e seus 3 filhos, Hazel, Phineas e Henry, que agora são jovens adultos que estão começando suas próprias vidas. Ela ainda retorna a Taos e pisa nos tapetes vermelhos quando um roteiro a chama, mas sua bússola mudou. Minha vida é minha, ela disse uma vez. Nessa declaração tranquila reside sua revolução. Uma superestrela que finalmente escolheu ser humana. A menina que uma vez caminhava com dificuldade na neve com buracos nos sapatos, agora caminha descalça pela grama de seu rancho. A jovem que uma vez penhorou o relógio de seu pai para sobreviver, agora carrega o tempo como seu aliado, não mais competindo contra ele, mas o carregando como prova de resistência. A atriz que uma vez temeu nunca encontrar um porto seguro, construiu um tão duradouro que nenhum boato, nenhuma estação, nenhuma tempestade pode arrancá-lo. Sua história não é apenas sobre os filmes que lembramos, mas sobre a resiliência que carregamos através dela. É um testemunho vivo de que começos quebrados podem levar a meios luminosos, de que mesmo a namoradinha do mundo pode tropeçar e ainda se levantar, e de que a cura não é uma nota de rodapé da fama, mas um destino próprio. O legado de Julia Roberts é este: uma vida de resiliência, uma chama que se manteve acesa através das tempestades e um sorriso que se tornou uma linguagem de esperança falada através de gerações. Julia Roberts transformou suas feridas em luz,
Essa luz já te alcançou alguma vez? 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 Alcançou alguma vez?